Qual o NOx? Seria 4 mais. Oi? Seria 4 mais ou mais 4. Veja lá, olha a minha pergunta. Qual o NOx, o número de oxidação? Aí o pessoal que não entendia ou não sabe responder, fica atento para pegar esse raciocínio. Qual o NOx do átomo de oxigênio, certo? Aí, ó, nessa estrutura do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Cada átomo de oxigênio vai ter que valor de NOx, em outras palavras? É -2, professor? Não, Não. não. Mais Nossa, 2. palhaçada. Opa, cadê? Mais 2. Opa, também não. Ô, professor, eu ia dizer agora. Porque Calma. o, o oxigênio dele pode ter vários NOx, né? De acordo com o que ele tá ligado. Olha lá. Pessoal, alguém respondeu aí? Ouviu aqui vamos lá, voltou. Pessoal, o oxigênio, ele, 99% dos casos, como eu sempre digo, o valor do NOx do oxigênio é -2, não é? -2. Quando é que ocorre uma mudança? Bem, nos casos mais prováveis de cair em Enem, alguém respondeu aqui no chat. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, olha aqui, ó, não é? Certo, vai ser lá o -1. Nesse caso aqui, no peróxido é -1. Boa! Então, pessoal, nos óxidos, o NOx do oxigênio é -2. Nos peróxidos, o NOx é -1, como nesse caso aqui, ó. Aí eu quero aproveitar para poder explicar, já que alguns alunos talvez, né, se atrapalharam nessa determinação desse NOx. Então, vê lá, pessoal, o NOx aí tá lá, ó. Hidrogênio não muda, né? Hidrogênio tem lá a regra. Qual é a regra para hidrogênio? Hidrogênio ligado a metal, aí o NOx do hidrogênio é -1. Mas aqui é um metal? Oxigênio é metal? Não. Então, qual é a regra? Hidrogênio ligado a não metal, o hidrogênio vai ser lá +1. Então, aqui eu tenho +1. +1 vezes 2. +2. Do outro lado, eu tenho que ter -2 para olhar, para todos os oxigênios. Mas a pergunta foi para cada oxigênio. Então, eu tenho -2 para 2, ou seja, cada oxigênio é -1, tá certo? Cada oxigênio é -1, certo? Então, nesse sentido aí, vale essa dica, né? Vale a dica em relação ao NOx. Revisou um pouquinho do NOx. Voltando. Pessoal, alguém colocou aqui, eu acho que foi Cecília, a respeito da bússola dessa semana. Veja, o planejamento enviado, eu enviei o planejamento na quinta-feira. Até a quinta-feira, né? Aí estava tudo, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, estava tudo certo para quê? Para voltar às aulas no modelo anterior, né? Para vocês do terceiro ano. Aí o que é que aconteceu? Até só de segunda, no final da tarde, foi que mudou as coisas, tá certo? Aí, de repente, talvez tenha tido um problemazinho na colocação, né? Do que era bússola, do que era planejamento, mas aí isso não atrapalha nada a gente aqui, não, tá certo? Porque a gente vai sempre indo na sequência, tá certo? E aí, pessoal, o nosso trabalho vai ser sempre assim, né? Eu explico, aí depois tem a resolução do fixação, comentários do fixação, ou de alguma questão que, por acaso, você entre em contato comigo ao longo da semana, né? Peça ao professor, comente essa questão, isso pode acontecer também. Mas aí, essa semana, especificamente, foi uma semana atípica, digamos assim, né? Porque até segunda-feira, à tarde, nós estávamos tudo certo de voltar, né, com o horário anterior. Ou seja, então, o sistema de aula era outro, né, para o qual foi feito um planejamento. O bússola é mais para esse momento remoto, que, de repente, essa semana foi atípico em relação a isso, tá certo? Mas isso não vai prejudicar o estudo de vocês. Claro, você siga, né?
Opa! Vamos lá, perguntar aqui, Jamilson. Se o professor, né? Professor, se o hidrogênio estiver ligado a um metal, se ele estiver ligado a um metal, aí o NOx do hidrogênio, né? No caso, o hidrogênio ligado a um metal. Aí, no caso, o NOx dele é -1. Ele pega o elétron do metal, não é? O metal tem uma eletropositividade maior, ou seja, a tendência de ficar positivo. E como é que fica positivo? Entregando o elétron, sofrendo uma oxidação. Então, ele entregou o elétron. Quem pegou? Quem está com ele? Quem é que está com ele? O hidrogênio. Aí o hidrogênio fica negativo. Agora, no caso de repente, você ter aqui, ó, o hidrogênio ligado a um ametal, um não metal, né, como o oxigênio, né, aí ele vai ficar positivo, porque ele vai perder, vai ficar +1, tá certo? E, pelo que eu entendi aqui, né, talvez a pergunta seja no sentido dele estar ligado aos dois ao mesmo tempo, aí não vai ter como, porque ele só vai fazer uma ligação, não é assim? O hidrogênio só faz um compartilhamento, né? Ou faz um compartilhamento ou doa, não tem como ele fazer uma ponte se ligando com os dois ao mesmo tempo, ok? Porque Professor, Opa, Jamilson. mas e se eu tiver um composto em que eu tenha mais de um hidrogênio, e nesse composto o hidrogênio esteja ligado tanto a metal quanto a um ametal? Isso existe? Pode sim, pode existir. Pode existir. Agora sim, Jamilson, para vestibulares atuais, para Enem, você não vai buscar as minúcias dos conteúdos, né? Pode acontecer, por quê? Porque na química a coisa é muito dinâmica, né? A coisa, praticamente tudo é possível na química, né? Mesmo que seja transitório, mas existe, né? Mas existe. Agora, a tua pergunta, vamos lá, eu tenho uma substância, nessa substância eu tenho tipo 3 hidrogênios. Aí esse meu composto, ele vai ter uma natureza mista, por exemplo, ele vai ter ligações covalentes, que é as ligações do hidrogênio com um não metal, ligação covalente. Nesse caso aí, o hidrogênio vai ser +1. E ele vai ser misto, por quê? Porque como tem, no caso, poderá acontecer de você ter hidrogênio ligado de maneira iônica com um metal. Porque aí vai caracterizar uma ligação iônica, tá certo? Hidrogênio com metal. A diferença é suficiente para quebrar o par compartilhado e o elétron migrar definitivamente para o hidrogênio. Aí, nesse caso, nós teríamos aí um composto com essa ligação, né, iônica e outra parte dele com ligações covalentes. Pois bem, aí eu teria não um valor único de NOx para representar todos os hidrogênios. Teria que ser mostrado à parte os valores do NOx de cada um deles, tá certo? Mas isso é uma situação, digamos que é um desdobramento a mais, né, que eu, de repente, não aconselho se preocupar, né? Saber que existe, beleza, aquela coisa toda, mas não vai dar muita atenção a esses desdobramentos minuciosos, não. Fixe mais naquela estrutura básica, né? Naquela estrutura mais imediata. Outro ponto aqui importante, reações exotérmicas, reações endotérmicas. Tem aluno que se atrapalha com isso aqui, ó, com essa questão do calor. Ora, o calor, ele entrou aqui, ele está entrando como um reagente, não é? Ah, professor, porque eu me atrapalho, porque eu coloquei, memorizei com ΔH. Com ΔH. Ah, com ΔH, aí você vai para o sinal. Bem, pode acontecer, como eu lhe falei, mas não é o que predomina, viu, Jamilson? Né? Mas a tua pergunta é boa nesse sentido, de alertar para a possibilidade de eu ter no mesmo composto, eu ter, por exemplo, ligações covalentes, hidrogênio com ligações covalentes, nesse caso, hidrogênio com ametal, e ter no mesmo composto ligação iônica do hidrogênio com um metal. Não é? De repente, pode acontecer, pode, é possível. Né? Boa, mandaram mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ok. Sim, em relação ao delta, né, o ΔH,
aí é mais fácil de perceber essa questão exotérmica, endotérmica. Por quê? Porque vai pelo sinal. Sinal negativo do ΔH é o processo exotérmico. Sinal positivo, maior que zero, endotérmico. Mas nessa história de ter calor, assim, ó, mais calor, né? Aqui, ó, mais calor, aí vai do lado onde esse calor está. Se o calor estiver nos reagentes, quer dizer que ele foi preciso para a reação ocorrer. Ele está do lado dos reagentes, daquilo que é necessário reagir. Então, ele é uma endotérmica, precisou, pegou o calor. Né? A rigor, o termo calor aqui não está nem colocado de maneira correta, né? Porque, na verdade, o calor seria essa migração de energia térmica, do mais quente para o mais frio. Mas você dá para entender aqui o raciocínio, o cunho geral do raciocínio. E aqui eu tenho, né, no caso da exotérmica, liberou, o calor entra como um produto. Né? Essa energia térmica liberada está como um produto ali. Reversibilidade. Pessoal, existem irreversíveis, existem outras que são reversíveis. As que são reversíveis, elas tendem a atingir um equilíbrio. Lembrando, para atingir esse equilíbrio, para que se dê o processo reversível, né, a ponto de atingir o equilíbrio, eu preciso estar com um sistema fechado. Por quê? Porque, de repente, um composto pode ir embora, se estiver aberto. Ah, formou um gás, o gás foi embora. Como é que vai voltar a reação? Não é? Então, sistemas reversíveis tendem a atingir um equilíbrio, tá certo? Lembrando que quando a gente fala em equilíbrio químico, não quer dizer que a reação parou, né? Não quer dizer que a reação parou. A reação continua acontecendo. Mas o que é mesmo que caracteriza um equilíbrio? Como é que você fecha o conceito de um equilíbrio? Quem lembra, pessoal? Eu quero ouvir aqui de vocês para ver como é que está essa lembrança. É o mesmo valor que está sendo consumido e está sendo produzido, é? O mesmo valor. E vamos arrumar isso aí? É, tá. É tipo assim. Ô, professor chato, né, Jamilson? A mesma velocidade que está os reagentes estão sendo consumidos, os produtos sendo formados. É uma coisa assim, professor, que eu não sei explicar. Tá certo. Velocidade, aí sim, porque você falou valor. Vamos saber de qual é esse valor, o valor da velocidade. Agora sim. Olha lá, lapida aí esse conceito, né? Eu sei que você sabe, mas é porque né, na pergunta assim tem que esperar carregar o arquivo, né? Vê lá. Pessoal, equilíbrio vai ser caracterizado por duas coisas. A primeira, mais imediata, é a velocidade da reação direta igualar-se com a velocidade da reação inversa. Mais importante, a reação continua ocorrendo. Né? Tem algumas situações, isso, olha lá, tem algumas situações que o aluno pensa o seguinte, ó, a reação parou num canto, está num equilíbrio. Calma, a reação não parou. A reação continua acontecendo. Porém, a velocidade de ida, a direta, iguala-se com a velocidade da volta, da inversa. Aí, outro aspecto que caracteriza o equilíbrio é que, no momento do equilíbrio, as quantidades de reagentes e produtos não mudam mais. Porque o que vai, volta, já que as reações estão ocorrendo na mesma velocidade. Pessoal, esses raciocínios assim, eles são fundamentais para resolver questões de Enem. Eu sei que são os raciocínios mais básicos dos assuntos, mas é isso mesmo que cai. Você desenvolver um conhecimento a partir do raciocínio fundamental daquele assunto. É por isso que eu digo, olha, segredo para se dar bem ali em vestibulares, em Enem, né, é você estudar o máximo de conteúdos possíveis, o básico de cada um deles. Não adianta querer se aprofundar em cada um desses conteúdos. Você vai só embolar o meio campo, não é? Pega o máximo possível, tá certo? Tenta fazer essa figura, tenta fazer esse chamado estudo horizontal, né?
do máximo possível de assuntos, o básico deles. Claro, né? Que aí você vai conseguindo relacionar essas informações. De repente, estuda um assunto, passa muito tempo estudando um assunto, aí vê os mínimos detalhes dele. Ok, aí aquele assunto cai, mas cai de maneira muito, muito básica. Né? E, de repente, até o aluno erra, porque deu mais atenção aos detalhes do que ao básico do assunto. Termina errando no básico. Quanto à variação do NOx, pessoal, vê como esse capítulo permitiu, né? Permitiu aqui uma abordagem muito ampla. Variação do NOx. Claro, eu tenho lá, se alguém perde, é muito frequente, né? Nas reações químicas, nas transformações químicas, existir mudanças na camada de valência. Mexer na camada de valência. E mexer na camada de valência é justamente isso, é perder elétrons, oxidação, é ganhar elétrons, redução. Então, é muito comum existir variação no número de NOx ao longo de uma reação química, não é? Por conta dessa dança dos elétrons, não é? É justamente a busca de estabilidade. Uma reação química ocorre. Por que uma reação química ocorre? Porque existe o anseio de estabilidade por parte de tudo que existe na natureza. Então, os reagentes estão ligados, já se ligaram, possuem suas ligações iônicas, covalentes, metálicas, já possuem suas ligações, que já foram feitas com o intuito de ganhar estabilidade. Mas eles querem ainda mais estabilidade. Então, eles vão promover reações, né? Vão modificar. Agora, olha a coisa dinâmica aqui. Olha lá, pessoal. Vê lá. Essa estabilidade tem a ver com a condição do meio. Tem a ver com a condição do meio. De repente, o que é estável em um meio pode não ser estável em outro. Né? Por isso que na engenharia química, nos estudos da química, vai fazer o quê? Vai buscar as condições reacionais para que determinadas reações químicas possam ocorrer da forma que se quer, da forma que se almeja ali para a obtenção de um determinado produto, né? De interesse comercial, por exemplo. Vamos modificar a pressão, vamos modificar a temperatura, vamos modificar adicionando um tal catalisador, não é? Então, tudo isso vai influenciar no que aquele sistema vê como algo estável, né? Por exemplo, aqui, ó. Pessoal, vê lá. Nessa situação aqui da reação da página 125, no finalzinho, eu quero analisar aqui com vocês, porque aí eu vou puxando o raciocínio em meio a um capítulo que está revisando coisas muito básicas. E eu quero reforçar essa ideia desse capítulo. Vê lá, nessa situação aqui, a síntese da amônia, NH3. Na síntese da amônia, vamos lá. Digamos que o camarada lá, ele queira aumentar o rendimento. Veja que o sistema está em equilíbrio. Ele quer deslocar o equilíbrio no sentido de produzir mais amônia. E aí, o que é que ele deve fazer em termos, por exemplo, de pressão? Ele deve diminuir a pressão ou ele deve aumentar a pressão sobre esse sistema da reação de síntese da amônia? E aí, pessoal, vamos pensar na pressão aí. O que é que você me diz? Ele deve fazer essa reação em baixa pressão? Ele deve fazer essa reação em elevada pressão? O que é que você acha? Ajuda aí. Terceiro ano. Dá para pensar um pouco. Professor, Opa! quanto maior a pressão, menor vai ser a velocidade da reação, né? E será que eu posso generalizar dessa forma? Ou é caso a caso? Sim. Rapaz, olha, sei não, viu? As coisas já estão tão complicadas e o professor traz essas perguntas ainda, não é não, meu amigo? Sei não, viu? Pessoal, mas assim, eu estou perguntando pontos, né, para orientar um raciocínio mais proveitoso para vocês aqui nesse momento remoto, tá certo?
Vê lá, na questão da pressão, você tem que olhar, observar isso aqui, ó. Não vai ter essa generalização não, viu? Não vai ter essa generalização que você falou, não. Você tem que observar isso aqui, ó. Olha o estado físico dos componentes. Gás nitrogênio, gasoso. Gás hidrogênio, gasoso. Por que eu estou buscando os gasosos? Porque a pressão vai ter efeito sobre eles. Olha a própria amônia, gasoso. Aí agora você vai observar o seguinte, olha. Veja os coeficientes estequiométricos dos reagentes. É como se eu tivesse 1 mol de nitrogênio gasoso, 3 mols de hidrogênio gasoso também, né? E aí, nos reagentes, ao todo, eu tenho o quê? Tenho 4 mols gasosos, ó. 4 mols. Aí, quando você vai para o produto, eu tenho apenas 2 mols gasosos. Aí veja como isso é caso a caso, porque eu poderia ter numa reação um outro sistema diferente, onde o somatório dos componentes gasosos fosse maior nos produtos do que nos reagentes. Não é o caso aqui. No caso da síntese da amônia, a quantidade de mols gasosos é maior nos reagentes. Aí vê, se eu diminuir a pressão, se eu aumentar a pressão, eu estou aumentando a pressão, né? Vamos analisar pelo efeito do aumento da pressão. Estou aumentando a pressão. Aumentar a pressão, pela fórmula de pressão, né, envolve lá algo inversamente proporcional ao volume, se eu aumento a pressão, eu estou dificultando aquele sistema que tem mais mols gasosos. Se eu aumento a pressão, eu estou favorecendo aquele lado que tem menos mols gasosos, porque tem menos mols de gases para ocupar aquele espaço menor devido ao aumento da pressão. Aumentar a pressão é como que reduzir o volume, não é? Então, o que é que você tem aqui, ó? Se eu aumento a pressão sobre esse sistema, a tendência é o deslocamento do equilíbrio no sentido de produção da amônia. Ou seja, eu estarei favorecendo a reação direta para ela ocorrer. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Né? Porque aqui, ó, do lado da amônia, eu só tenho 2 mols. Do lado dos reagentes, eu tenho 4 mols. Então, o produtor lá, né, lá na indústria, ele quer aumentar o produto, quer aumentar a amônia. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pressão sobre esse sistema. Tá? E aí eu posso generalizar, dizer que aumentar a pressão vai fazer com que a velocidade aumente em todos os casos ou diminua em todos os casos? Não. Eu vou verificar a proporcionalidade dos mols gasosos em cada um dos lados, né? O quanto aquele lado que tiver menos mols gasosos, com o aumento da pressão, aí aquela velocidade vai aumentar. No caso aqui, a velocidade direta, que é que produz 2 mols, né? Ok, pessoal. No caso aqui, ó, né, quanto à variação de NOx, também muito importante. Essa ideia de variação de NOx, o aluno tem que estar bem, ó, bem ágil naquela história de identificar quem é um agente, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, não é? Ele tem que ficar atento nisso aí, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Nessa situação aqui, quem é o agente oxidante? Quem é o agente oxidante aqui, pessoal? Seria água. Boa! Seria a água. Lá na água, agente oxidante. Por quê? Né, Jamil? Por quê? Porque na água tem o componente que vai ganhar elétrons, vai sofrer redução. Se ele sofre redução, ele é o agente oxidante. Lembra aquela troca, né? Olha quem sofreu olha quem sofreu a oxidação aqui, ó. O sódio, que era substância simples, NOx igual a 0, e passou a NOx mais 1. Não é? Por sua vez, o hidrogênio lá da água, né?
lá no reagente água, que estava com NOx mais 1, passou a substância simples NOx 0. Perfeito. Pessoal, aqui uma classificaçãozinha de reações, né? Síntese, quando eu pego dois componentes mais simples e estou montando um mais complexo. Pode observar os exemplos aqui, ó, né? Eu pego 2, 3 ou 4, sei lá, e estou montando um, né? Normalmente é nesse valor da unidade. Se não for na questão da unidade, for na questão de ter mais de um, mas formou-se algo mais complexo, algo com mais átomos, né? Vamos lá. Análise ou decomposição é o contrário, né? Eu vou estar saindo de um mais complexo para outros mais simples, com menos átomos, né? Pessoal, é sempre interessante, né, saber aqui, né, esses termozinhos, tá certo? A pirólise, a luz, fotólise. Pirólise é calor. Olha o delta, né? Tá certo? Eu posso ter uma decomposição pelo calor, uma decomposição ou análise, né? Aqui eletricidade, essa simbologia aqui, ó, né? Importante. Agora, essa simbologia aqui, ó, tá certo? Do HV para a luz, ela não é tão frequente. Eu vejo muito mais a indicação de luz pelo lambda, né? Pelo lambda. Né? Aquele mesmo lambda que você utiliza como comprimento de onda, lá da fórmula de velocidade de ondas, né? Lá de ondulatória. Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento, vezes o lambda. Né? Aquele Yzinho invertido. Cadê? O pessoal tá... Exatamente. Né? Então, eu vejo muito mais frequente a utilização do lambda. Esse HV aqui, né, não é muito frequente, não. Mas fica a dica. Reações de deslocamento simples. Na reação de deslocamento simples, como o próprio nome está dizendo, apenas um está trocando de lugar com o outro. Ou seja, eu estou pegando uma substância composta e estou fazendo ela reagir ali com uma substância simples, ocorrendo um deslocamento simples. Já no caso do composto, duas. É como se duas trocassem do lugar ao mesmo tempo. Não é? Ó, tá vendo? Nesse caso aqui, eu tenho uma composta com outra composta. Tá vendo? E as duas vão reagir, vão trocar de lugar, né? Essa troca, ela envolve estabilidade, né? Vai de quem é mais reativo ali, tá certo? Porque, ó, pessoal, as coisas são colocadas assim de maneira mais imediata, mas quando você for pensar isso aqui, ó, cloreto de sódio em água, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer desses íons ficarem soltos, ficarem dissociados, né? Aí, então, você vai fazer as considerações de estabilidade aqui. Ah, então, na forma de HCl tem uma estabilidade. Na forma de NaOH, hidróxido de sódio, tem uma estabilidade. Mas na forma do sal com a água, né, tem uma estabilidade maior, por isso que a reação ocorre. Pessoal, vamos lá. Aqui está com um exemplo de dupla troca. Mas me diga um outro nome que eu poderia chamar essa reação também, essa reação 1. Me diga um outro nome aí. Né? Digamos que você tivesse que responder. Ó, bote um outro nome para chamar essa reação. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio e a água. Um outro nome para essa reação. Como você poderia classificar? E aí? Vamos ajudar aqui. Pessoal, ácido reagindo com uma base, formando sal e formando óxido. Eu posso dizer que isso é uma reação de... Oxidação. Desculpa, não ouvi. Fala mais alto. Oxidação. Olha, para ser oxidação aqui, você tem que olhar os NOx. Você fez o cálculo do NOx para saber se alguém sofreu oxidação. Oxigênio é -2, lá é -2. Hidrogênio é +1, hidrogênio aqui é +1. Hidrogênio aqui é +1, cloro aqui é -1, cloro aqui é -1. Opa! Não teve mudança, não. Teve mudança nos NOx, não. Então, eu não vou falar que é uma oxidação. Mais fácil do que isso, rapaz. Eu vou dizer que uma reação de um ácido com uma base
formando um sal e formando um óxido, não é? No caso, a base de arrênios, ácido de arrênios, aí eu terei a formação de água, sempre. Essa reação é uma reação de... Rapaz, eu vou ter que jogar aqueles aviãozinhos, né, de dinheiro que o Silvio Santos faz. Opa, responderam aqui no chat. Vamos lá. Vamos ver, responderam não. Pessoal, começa com N, não é possível. Reação de... Começa com N. Neutralização. Não é? Olha aí como é bom relembrar as coisas. Eu sei que muitos alunos aí sabem, mas de repente a gente vai relembrando. Reação de neutralização, justamente porque o H+ desse ácido de arrênios vai neutralizar com o OH- daquela base de arrênios, levando à formação da água, né? Que é um óxido. E o cátion da base vai reagir com o ânion do ácido, formando um sal, que no caso aí desse exemplo 1 é o cloreto, né, de sódio. Pessoal, ok. Pessoal, coloque um nome, já está no finalzinho, né? Coloque um nome. Ainda tem 2 minutos aí de aula, não saio, coloque um nome, mas não saio. Vamos ficar junto aqui ainda, tá certo? Pessoal, espontaneidade das reações de deslocamento. Essa espontaneidade vai levar em consideração a reatividade no caso aqui, dos metais. Ele está abordando primeiro metais. Mas ela vai levar em consideração a reatividade, né, da substância química ali considerada, a reatividade dela. Se eu tenho uma substância, olha lá, vamos pegar aqui, né? Se eu vou pegar aqui essa substância aqui, zinco é mais reativo, lembra da tabelazinha de reatividade dos metais, tem nesse livro aqui, mas é fácil de você encontrar também, tem uma reatividade. Aqueles ditos metais nobres, que é o que mais cai nos questionamentos, cobre, prata, né, ouro, esses aí são pouco reativo. O menos reativo de todos eles é quem? O ouro. Por isso que se faz, né, obras de arte, joias, lá com o ouro, porque ele não vai reagir. Ele não vai desmanchar-se ali ao estar reagindo com alguém. Ele é pouco reativo. Pessoal, coloque o nome no chat, quem não colocou ainda, tá? 1 minuto e pouquinho. Aí, então, qual é a lógica aqui? A lógica é, vai ocorrer reação ou não vai ocorrer reação? Como assim, professor? Ora, se eu pegar aqui o zinco, tá? Substância simples, ele é mais reativo do que o cobre. Então, como ele é mais reativo do que o cobre, é como se dissesse assim, olha, sai daí, cobre, sai daí que eu vou ocupar o teu lugar, eu sou mais reativo que você, tá certo? Então, ele vai e ocupa o lugar do cobre. Então, o zinco vai reagir lá com a substância sulfato de cobre. Vai trocar de lugar com ele, né? Vai ficar o zinco ligado com o sulfato. Vai formar o quê? Sulfato de zinco, tá certo? Vai ocorrer um deslocamento. É aí, por essa tabela, olha a tabela aqui, né? Olha a tabela de reatividade. Então, onde está o zinco? Olha o zinco aqui, olha a setinha da reatividade crescente. Pessoal, você não vai, né, querer memorizar isso aqui nessa ordem, mas dê uma olhada com calma, verifique algumas lógicas de reações. Olha o zinco, ele é mais reativo, olha a posição dele, do que o cobre, vai reagir. Pessoal, a qualquer momento fecha, aqui, né, vamos cortar. Prazer enorme estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouquinho aí com o desenvolvimento dos raciocínios de química.